especial. Queremos hacer el cierre entonces de nuestra serie La Vida Conectada y hemos sido bendecidos en las 2 últimas semanas por la palabra de Dios. La serie La Vida Conectada, hemos visto mensajes acerca del precio de nuestro dispositivo. En la semana pasada vimos entonces cómo protegernos del mundo digital. Y para el cierre entonces, en este último mensaje de esta serie, yo quiero hablar hoy de conectados por la fe. Vamos a hablar hoy acerca de la fe. Me encanta Hebreos capítulo 11, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, yo estoy seguro que es el pasaje bíblico que habla acerca de la fe, es el pasaje bíblico más famoso que habla acerca de la fe. Es incluso conocido como el hall de la fama de que el autor de los Hebreos, ele presenta hombres y mujeres que aprenderam a caminar em fé. O autor de los Hebreos dice que por la fe, o ele usa essa expressão por la fe o através de la fe, mais de 25 vezes. Então ele habla coisas como por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Raab. Tú puedes leer después, aprovechando aí que estamos na casa, tú puedes leer después desse mensaje, todo o capítulo 11, é um capítulo fascinante, increíble. Pero el autor de los Hebreos, ele menciona também por la fe, pero também ele menciona, después de hablar acerca de la fe, por la fe, a través de la fe, ele também menciona que la fe é seguida por uma acción ou por uma obediência. La fe pide de nosotros una acción y una obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 29, la Biblia dice así: fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, como si estuviera pisando en tierra seca. Versículo de número 30, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días, y las murallas se derrubaron. Pero el versículo de número 6, el autor de los Hebreos hace algo diferente. Él está así hablando acerca de acción, acerca de obediencia por la fe, a través de la fe. Pero el versículo de número 6 del capítulo 11, el autor de los Hebreos establece entonces un principio. Miren lo que el autor de los Hebreos dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que lo buscam com sinceridade. O autor de los Hebreos aqui, então, todo o capítulo 11, ele está falando acerca da fé, como caminhamos por la fé, como vivimos por la fé. Ele habla de conquistas, homens, mulheres, igual que tu e eu, conquistas que eles obtiveram em sua vida por causa da fé. Pero o versículo de números 6, entonces, ele estabelece um princípio. Hey, se queremos caminhar por fé, se queremos caminhar com Deus, se queremos agradar a Deus, teremos que aprender a caminhar por fé. E eu estou seguro, se eu hago a pergunta a cada um de vocês, estou seguro que cada um de nós, ou todos nós aqui, queremos agradar a Deus. Queremos viver uma vida que dê prazer a nosso Deus, que agrade a nosso Deus. Y déjame decirte eso, la fe, una vida conectada en la fe, es la manera de hacernos eso. Tenemos que aprender entonces cómo vivimos por la fe y cómo caminamos en la fe para que podamos entonces agradar a nuestro Dios. Ahora quizás tú estás pensando, pero ¿por qué ese asunto, este tema es tan importante? Y déjame decirte, porque ahora mismo, en este momento, hay una batalla en nuestras mentes. En todo aquilo que nosotros hacemos, la manera que nosotros vivimos, cada uno de nosotros vamos nos encontrar o vamos encontrarnos con esta batalla. Y es una pregunta, una batalla en nuestra mente que hace la pregunta: ¿a quién tú vas a creer? ¿A quién tú vas a seguir? Tristemente, el autor de los Hebreos, él también habla acerca de toda una generación que no confió en Dios. Mesmo livro de los Hebreos, capítulo 3, agora versículo 19,
Como vemos, eles não puderam entrar na terra prometida a causa de sua incredulidade. Sua incredulidade nos impide de viver as promessas de Deus. A incredulidade nos saca do propósito de Deus. Nesse versículo, o autor de los Hebreus está falando acerca do povo de Israel. E se pensamos um pouquinho depois de mirar as señales tão milagrosas, verdade? Tantas coisas impressionantes. Eles han sido libertados, então, de toda a esclavitud. Agora, então, em seu caminho rumo à terra prometida, algo terrível passa. A jornada que normalmente ia tomar 11 dias, por causa de sua falta de fé, ou por causa de sua incredulidade e desobediência, esses 11 dias se converteram em 40 anos no deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: por lo general, só leva 11 dias viajar desde o monte Sinaí hasta Cades Barnea. Só de verdade que o caminho, a ruta, era algo tranquilo. Pero algo passou. A incredulidade, a desobediência, a desconexão com Deus por la fé entrou no coração do povo. E que diferença, é verdade? 11 dias para 40 anos. 11 dias para 14.600 dias. E o triste disso é que toda uma geração morreu no deserto porque não haviam confiado em Deus, por não confiar em Deus. Números 14, versículo 29, diz assim: todos caíram mortos nesse deserto, já que se quejaram em contra de mim. Cada um de los registrados que tem 20 anos ou mais vai morrer. Porque não creíam, porque não confiaram, porque hablaram mal, se quejaram de Deus. Pero aqui eu quero chamar a atenção: toda uma geração, excepto 2 homens, Josué e Caleb. Agora vamos pensar por um momento. Tu podes imaginar quão difícil estava sendo para Josué e Caleb? Tu podes imaginar o ambiente em que eles estavam vivendo? Os estudiosos dizem que morria como que 41 pessoas todos os dias durante 40 anos. Tu podes imaginar, então, este ambiente triste também, vivendo no deserto, não podendo todavia desfrutar da promessa de Deus, da terra prometida, conhecendo, sabendo então que Deus sim tem promessas, mas por causa da incredulidade, porque eles decidiram não confiar em Deus, porque eles disseram: não vamos caminhar por la fé, estranhamos as coisas do Egito. Toda uma geração não foi capaz, não pudo agradar a Deus, porque não tinham fé. Sobre a mensagem de hoje, vamos imaginar algo. Tu estás aí em tua casa, eu estou aqui em minha casa também, vocês sabem, me encanta tomar um café. Mas vamos imaginar então que estamos tomando um café com Josué e Caleb. E nesse café vamos fazer algumas perguntas a eles. Vamos perguntar a eles: ei, Josué, Caleb, como nós podemos caminhar em la fé? Como podemos viver conectados em la fé? Como não perder nossa fé para que podamos viver as promessas que Deus tem para nós e, obviamente, viver na terra prometida, viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nesse café, obviamente, com Josué e Caleb, vamos perguntar: ei, Josué, como caminhamos por la fé? Nos ensine. Eu penso que Josué, vamos usar aqui nossa imaginação, Josué vai dizer: well, se vocês querem andar por la fé, se vocês querem caminhar por la fé, vocês já sabem que la fé é como se agrada a Deus. Vocês têm que decidir tomar algumas decisões. Se tu estás tomando nota, aproveite, toma nota aí, eu tenho 6 pontos hoje nessa mensagem.
e vamos ver então que decisões temos que tomar. Estou seguro, possivelmente Josué iba a dizer para nós, ok, para caminhar por la fé, tu tens que decidir, tu eres um espectador ou um participante? Tu eres um espectador ou um participante? Em tua vida cristiana, como discípulo, como cristiano, quem eres tu? Tu eres daqueles que só estão mirando então que isso vai dar, como vai ser. Tu estás, de verdade, tu não te involucras, tu não te pones aí, tu estás só mirando, tu não eres um participante. Em outras palavras, deixe-me fazer algumas perguntas. Quizás Josué vai ser as perguntas para nós outros. Se tu queres saber se tu eres um espectador ou um participante, haga um check-up, verdade? De tua relação com Deus. Como está tua relação com Deus? Tu hiciste de tua relação com Deus algo normal? Que já quase não tem vida? Como está tua vida de adoração? Como está tua vida, então, de oração? Tua vida com tua família, em tua casa, em tu hogar? Como está tudo isso? Vamos um pouquinho mais a fundo? Se tu eres um espectador, está só vendo, só mirando, ou se de verdade tu eres um participante, quais são tus pensamentos, ou como está tua vida quando falamos acerca de dízimos e ofrendas? Que de verdade é como Deus prueba nosso coração através de nossos dízimos e nossas ofrendas. Então, são coisas que podemos mirar. Apenas hoje, estamos terminando nossos 21 dias de ayuno e oração. Como te foi para ti? Daqui a algumas semanas, vamos começar True Life grupos. Tu vais estar solo mirando, assim vai ter os grupos, ou não, eu vou participar. Eu quero crescer. Eu quero ser cambiado. Permitir que a palavra de Deus cambie minha vida, minha casa, minha família, meu hogar. E deixe-me dizer-te isso, True Life. O problema de estar apenas como um espectador é que, mais allá de não servir em nada, ou de nenhuma maneira, o espectador, ele está sempre criticando em qualquer coisa. Tudo que hace é uma crítica. Se hace, critica. Se não hace, também critica. Porque, de verdade, está só mirando. É um espectador e não está participando. Pero Joshua Josué não era assim. Josué era um participante. Todavia, em sua juventude, todavia como um jovem, Josué estava participando. Mira esse versículo, me encanta. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dentro da carpa de la reunião, o Senhor falava com Moisés cara a cara, como quando alguém habla com um amigo. Depois Moisés regressava ao campamento, mientras que seu assistente, o jovem Josué, permanecia com Deus. Estava com Deus. Outra vez, daqui a algumas semanas, vamos ter 5 da manhã, primeira hora. Quem tu és? Um espectador ou um participante? Super miércoles, primeiro miércoles. Vamos ter um pastor invitado em primeiro miércoles, 4 de fevereiro. Pastor Mark Job vai estar com nós outros. Vamos ministrar no Espírito Santo. Quem tu és? Espectador ou participante? Em tua própria vida devocional, Jesus nos ensina isso, Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Pero quando tu vas orar, ora, entra em tu quarto, em tu secreto, e ora a tu Padre que está em secreto, e tu Padre que vê no secreto, que está no secreto, te recompensará. Pero Jesus aqui é como que ele pede de nós uma ação. Em outras palavras, é como que Jesus estivesse dizendo: não seja um espectador em tua vida de oração. Seja um participante. Como caminhamos por fé? Número 1, temos que decidir. Sou um espectador ou um participante? Ponto número 2, tu tens que decidir, eu tenho que decidir qual é a fuente de tu força e tu valentia. Em outras palavras, para onde tu corres? A quem tu recorres quando as coisas se põem difíceis em tu vida?
Aqui, déjame decirte, siempre recuerde, Dios está contigo. Tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar en sus promessas. E aqui a importância de compreendermos esta verdade, de vivirmos esta verdade. Josué capítulo 1, versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras viva. Pues yo estaré, mira que promessa, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré, ni te abandonaré. Essa é a promessa de Deus. Agora mira o que Deus disse, sé fuerte e valiente, porque tú serás quien guía este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. ¿Quién es tu fuente? ¿Dónde está la fuente de tu fuerza? Que es de verdad que te anima, que te da fuerza. Cuando todo está bien, tu dinero, tu bienestar, cuando tú no tienes problemas, o de verdad es Dios, la fuente de tu fuerza e de tu valentia, as promessas de Deus, a palavra de Deus. Como então? Como caminhamos por fé? Ponto número 1. Temos que decidir. Tu eres um espectador ou um participante? Número 2. Temos que decidir qual é a fuente de nossa força e valentia. Ponto número 3. Temos que decidir. Como caminhamos? Eu caminho por fé ou por vista? ¿Dónde está tu confiança? ¿Dónde está? Como tu has caminhado? Números 13, versículo 30, super conhecido esse passagem bíblico. Depois, se tu queres, tu puedes ler aí em tu casa outra vez. Pero Números capítulo 13 habla assim, pero Caleb tratou de calmar o pueblo que se encontrava ante Moisés. Vamos em seguida a tomar a terra, dijo. De seguro podemos conquistá-la. Eles estavam por conquistar a terra, para entrar na terra. Pero os demais homens, 10 outros homens que foram explorar a terra com ele, não estiveram de acordo. Não podemos ir contra eles. Era a promessa de Deus. Essa geração não caminhou por fé e por isso não desfrutou da promessa de Deus. E mirando o que eles disseram, eles são mais fortes que nós. Então, esses 10 homens empezaram a divulgar entre os israelitas o seguinte mal informe sobre a terra. Hey, a terra que atravessamos, exploramos, vai devorar a todo aquele que vai a viver ali. Todos os habitantes que vimos são enormes. Hasta ali gigantes, os descendentes de Anak. E ao lado de eles, nós nos sentimos como saltamontes. E assim nos miravam eles. Em nossa conversação com Josué e Caleb, seguramente eles iam perguntar: ok, tu queres viver nas promessas de Deus? Tu queres entrar na terra prometida? Tu queres viver a promessa de Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesus vino para dar-nos vida e vida abundante? Tu tens que perguntar: que é que tu estás vendo? Como tu estás vendo tu matrimônio? Como tu estás vendo a tua família? Como tu estás vendo e que és que tu vês em tu trabalho, em tua escola, em tu futuro, tu llamado, tu ministério, tus dones, tus talentos? Tu estás mirando só as coisas naturais que toda a gente vê, que a gente que não tem fé vê e vê todo então por la lógica? Ou tu estás mirando de uma forma sem lógica, pero com la fé fundamentada na palavra de Deus? Como tu estás mirando? Estás mirando o sobrenatural de Deus? Donde Ele pode abrir uma porta onde não há porta, donde Ele pode dar uma oportunidade onde não há oportunidade, donde Ele cria caminho exatamente meio ao mar. Como tu estás vendo todas as coisas? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, pois vivimos por lo que creemos e não por aquilo que vemos. A vida conectada por la fé. Es vivir por la fé, caminar por la fé. Tenemos que aprender, tenemos que decidir. ¿Qué es que estamos viendo? Como caminhamos por la fé? Ponto número 4, tenemos que decidir que tu vida, mi vida, está definida y determinada por la palabra de Dios. La palabra de Dios
Este livro que tu tens aí em tu casa te dá todo o que tu necessitas para viver com Deus. Todo o que tu necessitas para tu vida. Essa é tua comida, esse é tu alimento. Quem tu eres é definido por a palavra de Deus. E tu e eu temos que crer, escute bem, True Life, temos que crer el 100% da palavra de Deus. Porque no momento que não creemos el 100%, corremos o risco de perder aquilo que creemos. É como que abrimos uma porta da incredulidade. E isso podemos perder aquilo que creemos. A palavra de Deus é a verdade. E viver por la fé é viver uma vida, ou a vida tem que ser definida por la palavra de Deus. Me encanta Juan capítulo 17, versículo 17. Haz-los santos com tu verdade. Jesús hablando, orando al Padre. Enséñales tu palavra, la qual es la verdade. Salmo de número 119, versículo 160. La essência misma de tus palavras es verdade. Tus justas ordenanças permanecem para sempre. Juan 6,68, Simão Pedro lhe contestou, Senhor, Pedro hablando com Jesus, a quem nós vamos recorrer? Para onde vamos? Se solamente tu tienes as palavras que nos dão vida eterna. Tu vida tem que estar estabelecida e definida por la palavra de Deus. Não por tus experiências, não por tus errores, não por aquilo que as outras pessoas hablam, pero por la palavra de Deus, que é que a palavra de Deus habla para ti. Como caminhamos por fé? Ponto número 5. Temos que recordar que tu não estás solo. Isso é muito importante. Tu e eu, tu não estás solo. Tu não estás solo. Me encanta mirar. Josué tinha Caleb. Caleb tinha Josué. Eles atravessaram todo o deserto juntos. 40 anos. 40 anos mirando toda uma geração morrer por incredulidade, por falta de fé. Pero juntos, eles atravessaram todo o Rio Jordão. Juntos eles derrubaram as paredes, as muralhas de Jericó. Juntos com Deus por la fé, eles fizeram grandes coisas. E deixa-me dizer-te, Deus te ha chamado para fazer grandes coisas. E tu não estás solo. Tu tens True Life. A True Life Church. Tu tens esta igreja. Somos o corpo de Cristo. Em algumas semanas, outra vez, vamos começar True Life grupos. Noite de parejas. Vai ser lindo. Não pense, não vou, não puedo, tem tantas coisas, verdade? Haga um espaço. Em sério, se tu não puedes hoje, se tu não tens condições quizás de pagar teu registro, deixa-nos saber, queremos ajudar-te, queremos que tu estejas aí, neste lugar, neste ambiente, para que juntos podamos crescer em nossos matrimônios, em nossa casa, em nossa família. Tu não estás só. Cada miércoles estamos juntos. Reuniões de oração, estamos aí. Estamos para apoiar um no outro, para crescermos juntos, porque somos o corpo de Cristo. Tu não estás para ser tu vida a solas. Vamos juntos crescer, Chulá. Crescer em fé, crescer com Deus, crescer em nossa relação com Ele. Eu quero terminar essa mensagem hablando algumas coisas, ou fazendo outra vez a pergunta, como caminhamos por fé? Aqui eu tenho o ponto número 6, mas o ponto número 1, temos que decidir se tu eres um espectador ou um participante. Qual é a fuente de tu força e tu valentia? Tu vais caminhar por fé ou por vista? Temos que decidir, tu vida está definida e determinada por a palavra de Deus. Lo que a palavra de Deus diz é a verdade, e eu vou caminhar nessa verdade. Número 5, devo recordar que não estou só. Temos amigos, temos uma família. De verdade que nos chamamos, verdade? Somos a família True Life. Tu eres parte desta família, tu perteneces a esta família. O ponto número 6, temos que decidir que caminhar por fé não tem marcha para trás. Caminhar por fé não tem marcha para trás. Vamos falar da verdade? Caminhar por fé. Algumas vezes se parece um pouquinho assustador. Mas escute isso. É muito melhor enfrentar os gigantes que servir a Faraó.
Es mucho mejor enfrentar los gigantes que ser esclavo de Faraón. Cuando decidimos caminar y vivir por fe, no solo nuestra vida se transforma, sino la vida de toda nuestra familia también es transformada. Caminar por fe, una vez que no tiene marcha para atrás, es tomar decisiones en tu corazón, en tu mente, en tu vida, y declarar eso para toda la familia, para tus amistades, para la gente de tu trabajo, para la gente de tu escuela, y poder abiertamente decir, igual Josué dijo en Josué capítulo 24, versículo 15, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. ¿Por qué no decir, si les parece mal creer en el Señor? Si ustedes tienen dudas acerca de quién es Dios, elijan hoy mismo en quién ustedes van a creer. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y ahí viene la decisión de Josué. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo vamos siempre a creer en el Señor. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión tú tienes que tomar hoy? Caminar en fe no tiene marcha para atrás. Es solo adelante, en las promesas de Dios, en la voluntad de Dios, sabendo que una vida conectada con Él, vamos a lograr todos los propósitos que Ele tiene para nosotros. Romanos 10, 17, quizás tú estás pensando, pero Jeff, entonces, ¿cómo podemos crecer en la fe? Escuché eso, Chico. La fe viene como resultado de oír la palabra. Y oír la palabra de Dios. Otra traducción dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, que ya miramos que es la verdad. So, viva la vida conectada a la palabra de Dios. Viva en fe. Viva por la fe. Crezca en tu fe. Y ve todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo quiero terminar con ese versículo. Me encanta este versículo. Es una promesa de la palabra de Dios que yo he puesto mi vida en esta verdad. En la palabra de Dios. Mira lo que Pablo está diciendo a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Es ahí que ponemos nuestra fe, a este Dios, a nuestro Padre, que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder de Dios se manifiesta en nosotros al momento que nosotros decidimos creer, caminar en fe. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, True Life. Yo quiero animar a ustedes a que podamos entonces vivir la vida conectada. No conectado en nuestros teléfonos, como miramos las otras dos mensajes, pero una vida conectada con Dios en la fe. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo caminamos por la fe? Tenemos que decidir, ¿soy un espectador o un participante? Tengo que decidir dónde está, cuál es la fuente de mi fuerza y mi valentía. Tengo que decidir si voy a caminar por fe o por vista. Tengo que decidir si mi vida está definida y determinada por la palabra de Dios y creer 100% en la palabra de Dios. Debo recordar que no estoy solo y saber que caminar por fe no tiene marcha para atrás. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias, Jesús, por la vida de cada persona que estamos viendo en esta tarde, a través de ese mensaje. Yo pido tu gracia, yo pido tu bendición, yo pido, Dios, tu presencia sobre cada vida, cada familia, cada persona, Dios, que nos está
mirando, escuchando, que nos está viendo. Yo pido que tu paz y tu gozo esté sobre cada uno. Padre, despierta en nosotros una vida de fe, una confianza, una fe sobrenatural, para que podamos lograr y alcanzar y vivir tus promesas para nosotros, oh Dios. Yo declaro cambios, transformaciones en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Padre, que vamos lograr muchas cosas a través de la fe, porque nuestra fe, nuestra vida, está embasada en ti, en tu palabra. Aquel que es el Dios que jamás falla, el Dios que siempre está presente. Te amamos, papá, te amamos, oh Dios. Bendice cada casa y cada hogar, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Que Dios los bendiga. Recuerda, manténganse ahí seguros, tranquilos, ahí en el friocito. No salgan de la casa si no necesitan, pero nos vemos ahí próximo miércoles a las 7 de la noche con Super Miércoles. Los amo mucho. Bendiciones.